Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, mesmo diante de todos os acontecimentos, de toda essa situação pela qual nós estamos passando. Eu gostaria de dizer a vocês que a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas, às nossas atividades. É óbvio que nós vamos ter que fazer algumas adaptações, algumas alterações. Nós vamos privilegiar os conteúdos mais importantes, as atividades nós também iremos reduzir para que vocês possam acompanhar, né? E a gente possa concluir o nosso para que a gente possa concluir o nosso calendário, tá bom? Vamos lá. Aqui na unidade 10, que nós começamos a falar ainda, né, nas aulas pelo Meet, nós falamos sobre discurso, né? E aí eu vou dar uma recapitulada aqui no assunto e aí depois a gente vai fazer atividade, tá bom? Como vai acontecer? Primeiro a gente vai fazer eu vou fazer um panorama para vocês sobre o que seria o discurso. A gente até falou isso bastante durante as nossas aulas de língua portuguesa, né? Nós fizemos uma atividade de sondagem, onde vocês falaram as dificuldades que vocês mais sentem, que vocês têm para falar em público. Nós sabemos que falar em público não é algo fácil, é algo que você vai desenvolvendo, é algo que você vai trabalhando, né? Então, essa unidade, esse assunto de forma específica, ele busca trabalhar a questão da argumentação, da questão da oralidade. E dentro desse discurso, nós vamos trabalhar diversas coisas. Nós vamos trabalhar dicção, a gente vai conhecer algumas estratégias que são utilizadas dentro desses discursos para que ele consiga de fato ser um bom discurso, um discurso excepcional, tá certo? Durante toda durante toda a humanidade, nós conhecemos muitos discursos que ficaram bastante famosos, né? E tudo mais. Tudo isso devido, obviamente, a um trabalho, né? Como eu falei, é uma linguagem que você trabalha, né? É um conhecimento aí que você aplica. Então, para você discursar muito bem, você também precisa desenvolver algumas estratégias, né? Você precisa também se preparar para aquele discurso. Então, se alguém disse para você que discursar é algo muito fácil, você já sabe que não é tão fácil assim. Porém, também não é tão difícil. Não é algo assim que você nunca vai conseguir fazer. Você vai conseguir. É algo que você vai aprimorando, tá certo? Então vamos lá. Nós falamos aqui durante as nossas aulas de língua portuguesa, né, sobre o discurso, a gente começou a fazer uma contextualização. Nós fizemos já a página 2 do livro didático. Nós lemos o texto da página 3, tá bom? Da página 4 também. E aí vocês ficaram de fazer as atividades relacionadas a esse discurso que foi proferido pelo Eduardo, né? Nós vimos aí que foi um discurso muito difícil para ele fazer, por quê? Porque a situação em que ele estava era uma situação muito delicada, né? Esse discurso, ele é um discurso histórico. Por quê, professora? Lembra que a gente falou? Porque o Eduardo, ele sucedeu o pai dele, né? Ele sucedeu o pai dele e só que o que é que aconteceu? Lá na Inglaterra, existiam regras, né, de sucessão, regras de quando você herdava o trono, com quem você deveria se casar, né? Vocês sabem disso. E o que que aconteceu? O Eduardo, que foi o sucessor do pai dele, ele se apaixonou por uma mulher que era uma mulher divorciada, ou seja, não era uma mulher apropriada para ele casar naquele contexto, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? Ele abdicou do trono, né? Ou seja, ele
abriu mão do trono. Então, foi um discurso muito delicado, um discurso em que ele saberia que ele seria muito criticado, né? O povo, de alguma forma, ele saberia que o povo reagiria, né? Então, ele preparou aquele discurso com o objetivo de acalmar os ânimos e, de alguma forma, dele convencer o povo de que aquele era um ato, digamos, de amor, um ato de alguma forma heróico, por ele estar abrindo mão de algo por amor, né? E então ele utilizou estratégias discursivas para que ele pudesse convencer. Na maioria dos discursos, a gente vai ver, por exemplo, que nós vamos ter discursos expositivos, nós vamos ter discursos persuasivos, discursos cerimoniais, né? E aí ele optou pela persuasão, né? O poder de convencimento. E aí você fica se perguntando, e a gente fala muito nas nossas aulas de língua portuguesa e redação, sobre isso, né? Persuasão, convencimento. Nós sabemos que não é algo fácil a se fazer, né? Porém, não é algo impossível de se fazer. É algo que nos textos argumentativos é algo bastante explorado, né? É você fazer uso de uma argumentação, é você buscar, de alguma forma, comprovar aquilo por meio de argumentos, né? É algo muito importante dentro desse tipo de texto, tá bom? E dentro dos discursos, não menos importante, vai ser muito utilizado. Por quê, professora? Porque dentro do discurso, você, de alguma forma, você busca, né, principalmente nos discursos persuasivos, o convencimento, a persuasão, tá bom? Aí vocês ficaram de fazer a atividade da página 5, né? Eu até expliquei para vocês a questão 1, né? Alguns alunos até fizeram, nós socializamos em aula, né? Você vai aí verificar a questão do vocabulário que é utilizado dentro desses discursos, né? Então você vai reler os trechos que estão aqui e você vai reescrever, substituindo os termos em destaque por sinônimos, ou seja, por palavras que tenham sentidos parecidos, sentido semelhante, né? E aí você vai buscar um sinônimo para aquela palavra que está em destaque. Então, olha só, ele sucedeu ao pai em 1936, né? Mas abdicou menos de 11 meses depois, impelido pela desaprovação geral e pelas dificuldades constitucionais em torno de sua proposta de casamento à senhora Wallis Simpson, divorciada, né? Então, observa aí que você tem um trecho, você tem palavras em negrito, você vai buscar palavras sinônimas para substituí-las, ok? E assim você vai fazer nos trechos, nos demais trechos. Na questão 2, você vai pesquisar e registrar o significado das palavras omitir, né? Que nós sabemos o que é omitir, dilema, persuadir e inigualável, tá bom? É uma atividade, é uma questão, perdão, de pesquisa, tá certo? Questão 3. Você vai reconsidere estes trechos do discurso. Olha, então você vai ler esse trecho, né? E aí você vai responder essas questões. Quais as razões de renúncia do Eduardo, né? Nós falamos aí. Por que que ele renunciou? Porque ele não podia casar legalmente com a mulher que ele escolheu, era uma mulher que ele amava, né? Então, por ele não conseguir legalmente ser o esposo dela e ela ser a esposa dele, então ele teria que abdicar do trono, né? Por quê, professora? Porque aquele casamento ele não se encaixava nas regras, né, que existiam ali, naquela situação, naquele contexto que era a Inglaterra naquela época, tá bom? E aí você vai fazer a letra B, né? Os jornais britânicos não noticiavam o envolvimento do rei, né? Como se aplica
Como se explica a frase: todos vocês sabem as razões que me impediram a renunciar ao trono? Né? Então, os jornais britânicos, eles não noticiavam. Né? Por quê, professora? Aí vocês devem imaginar, né? Por quê? Porque não era algo legal, era algo que iria de alguma forma manchar, ou como eu posso dizer para vocês, a imagem do rei, né? A imagem ali deles todos, de toda a família, de toda a Inglaterra de forma geral. Então era por isso que eles não noticiavam, né? Mas aí ele diz assim: mas vocês sabem, todos vocês sabem as razões que me impediram, né, a renunciar ao trono. Então também aí fica um implícito, né? É isso que você vai explicar, tá bom? A letra C: por que o rei evita relatar oficialmente os motivos de sua renúncia? Né? Por que ele não relata oficialmente? Vocês devem imaginar, né? Porque já era algo, digamos ali, algo diferente da época, já era algo impactante demais. Então, se ele fosse falar os motivos mesmo, né, poderia acabar não ficando muito legal, nem mesmo para ele, né, que já estava abdicando ao trono, do que para a família toda, né, para a Inglaterra também. Então, ele optou aí por evitar relatar os motivos. Mas por quê? Então é isso que você vai explicar, tá bem? A letra D: eu não me esqueço do país ou do império que, como príncipe de Gales e finalmente como rei, eu por 25 anos, tentei servir. Quais impressões a escolha do verbo grifado sugere ao público? Tentei, né? Tentei. O que significa? Qual é a ideia que vem na nossa mente? Quando ele fala assim, ele tentou servir, né? Ou seja, ele se esforçou, ele tentou, mas ele não conseguiu servir, né? Então, você vai explicar aí, ok? A questão 4, ela é de relacionar, tá bem? A questão 5. A questão 5, você vai, como vimos ao longo do texto, o rei lança mão de diferentes estratégias para justificar-se perante o povo e, se possível, conquistar a empatia dele em relação ao ato de que anuncia. Em grupos, releiam o discurso e transcrevam passagens em que, na opinião de vocês, essas estratégias se evidenciam. Então, como eu falei para vocês, né? Todo discurso ele é muito carregado de estratégias, né? Discursivas, argumentativas. Então, nesse discurso que foi pronunciado pelo Eduardo, que era rei da Inglaterra, ele também utilizou esses recursos. Respeito e afetividade com o público. Qual é a parte desse discurso que você percebe esse respeito e afetividade com o público? Linguagem clara e objetiva. Citação de acontecimentos que enriquecem o discurso. O que foi que ele citou ali que enriqueceu o discurso dele? Bons argumentos. O que vocês destacam como bons argumentos dentro desse discurso? Tá bom? Aqui na questão 6, a gente vai falar um pouco sobre esse discurso, né? A gente vai ver aí, por exemplo, que quando nós estudamos o discurso, ele nos ajuda de alguma forma a compreender melhor, né? Além de nos orientar também, né? Por exemplo, ele vai nos orientar não somente na nossa fala, mas também na nossa produção. Por quê, professora? Porque o discurso, antes dele ser oralizado, ele é produzido, né? Então é por isso que quando você vai, por exemplo, em uma formatura, ou até mesmo um discurso, digamos aí, em que um político ele tem aquele discurso ali de posse e tudo mais, você percebe que é um discurso pronto. Né? O presidente da República, por exemplo, né, já tem aquele discurso pronto, ele vai lá e lê aquele discurso. Então é por isso que você observa aí que é tudo algo planejado, é algo
organizado, é algo construído. Nunca se esqueça disso, tá bom? Então, é importante a gente entender que o discurso também, ele não é algo feito para nós, ele é algo feito para o outro, tá? Ou seja, é para quem vai lhe ouvir. Então, é muito importante você levar isso em consideração. Por quê, professora? Porque uma coisa é você escrever para si, outra coisa é você escrever para muitas pessoas, né? Então, é importante ter essa consciência quando você for produzir um discurso, tá bom? Outro ponto também que chama atenção é o fato desse gênero dele poder ser visto como uma conversa, né, com os nossos interlocutores. Mas não é uma conversa comum. É importante a gente entender aí que trata-se de um texto em que refletimos sobre aspectos relacionados ao dia a dia das pessoas e a quem nós dirigimos. O discurso é, portanto, um gênero que nos aproxima de nossos interlocutores ou de nossa plateia, né? Tal aproximação acontece quando, acompanha aí no teu livro, tá? Somos respeitosos e afetivos com as pessoas que nos ouvem, né? Então é muito importante ter essa questão da afetividade, do respeito. Quando nós tornamos práticos os raciocínios que apresentamos no texto, né? Utilizamos uma linguagem clara e objetiva, então você se aproxima desse público quando você utiliza uma linguagem clara, objetiva. Não tenta falar muito nas entrelinhas num discurso que a pessoa ou as pessoas, a tua plateia, ela não vai te entender. Então tem que ser o mais objetivo possível, tá bom? Citamos acontecimentos que enriquecem a nossa discussão, com certeza, por ser um texto argumentativo, né? Por ser um texto persuasivo na maioria das vezes, a gente vai perceber aí que os acontecimentos, né, eles vão influenciar para que as pessoas acreditem, para que as pessoas se deixem convencer sobre aquilo que nós estamos falando, sobre aquilo que nós estamos discursando, melhor dizendo. Quando nós escolhemos também bons argumentos, né? Então não é somente apresentar uma ideia, mas é defender essa ideia. Nós já estudamos isso, né? E aqui no discurso não vai ser diferente, tá bom? É o conceito de aplicabilidade. Então é o momento de aplicar bons argumentos mesmo, tá ok? Então, aqui ele diz assim: enfim, poderíamos enumerar muitos itens que tornam o nosso texto um bom discurso. O importante é compreender que nenhum desses itens será eficaz se o discurso for lido de forma inadequada. É fundamental, então, que você se dedique à elaboração de seu discurso, desde a fase da escrita até o momento que for lê-lo. Então, é aquilo que eu falei, né? Existe todo um planejamento, toda uma organização, toda uma leitura, todo um estudo, toda uma produção para que você possa ter um discurso, tá bom? E aí, meus amores, vocês também vão fazer a questão 7, tá? Questão 7 aqui, vocês vão finalizar. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do discurso, tá? A gente vai ver, por exemplo, que todo discurso ele tem uma introdução, uma proposição, ele também tem uma conclusão, um assunto central. Então, na próxima aula, eu vou gravar a aula sobre essa estrutura do discurso. E aí, a gente vai estudar também os tipos de discursos, né? Eu já falei superficialmente, mas eu vou aprofundar mais na próxima aula. Então, para finalizar, vocês vão fazer a atividade até a página 8 do livro didático, tá, meus amores? Obrigada, obrigada por assistirem a essa aula e eu espero que vocês consigam entender, consigam compreender. Na nossa próxima aula que eu irei gravar, a gente vai dar continuidade novamente nesse gênero que é tão importante e é tão legal para a gente desenvolver a argumentação, né, a oralidade, tá bom? Então, se cuidem. Qualquer dúvida, mandem mensagem no WhatsApp que eu estarei pronta para atendê-los, tá bom? Beijos, tchau, tchau.